Ele começou do nada e se tornou o homem mais rico da história moderna. Seu império foi tão grande que o governo dos Estados Unidos precisou intervir para destruí-lo. Mas como John D. Rockefeller conseguiu transformar algumas barricas de petróleo no maior monopólio de todos os tempos? E qual foi o segredo obscuro por trás de seu sucesso? Fique até o final deste vídeo para descobrir. John Davison Rockefeller nasceu em 8 de julho de 1839, numa pequena fazenda na vila de Hitchford, no estado de Nova York. Desde o início, sua vida foi marcada por contrastes extremos. Seu pai, William Big Bill Rockefeller, era um vendedor ambulante astuto e oportunista, que se auto-intitulava botânico e vendia elixires milagrosos. Ele viajava constantemente e ensinava seus filhos que enganar um homem honesto era o mais fácil. Já sua mãe, Eliza Davison Rockefeller, era o oposto, profundamente religiosa, disciplinada e dedicada à família. Ela ensinou a John os valores da frugalidade, trabalho árduo e generosidade. Foi ela quem moldou a mentalidade financeira do filho, incentivando-o a economizar cada centavo e a manter registros detalhados de todas as suas transações financeiras, hábito que ele manteve por toda a vida. Desde criança, Rockefeller demonstrava um talento incomum para números e negócios. Aos 12 anos, ele já economizava dinheiro e fazia pequenos investimentos. Ele costumava emprestar dinheiro para vizinhos com juros, prática que mais tarde se tornaria a base de sua mentalidade empresarial. Mas você sabia que Rockefeller começou sua carreira fazendo algo que hoje ninguém imaginaria? Vou revelar isso agora. Aos 16 anos, Rockefeller conseguiu seu primeiro emprego como assistente contábil em uma pequena empresa de comércio em Cleveland, Ohio. Enquanto a maioria dos jovens da sua idade viu o trabalho apenas como uma obrigação, Rockefeller enxergava uma oportunidade para aprender como o dinheiro se movia. Ele se destacava por sua disciplina impecável e pelo hábito de registrar meticulosamente todas as transações. Mas Rockefeller não queria ser apenas um empregado. Com apenas 18 anos, ele e um parceiro de negócios abriram sua própria empresa de commodities, a Clark e Rockefeller. Eles negociavam grãos, carnes e outros produtos essenciais, aproveitando o crescimento econômico dos Estados Unidos. Rockefeller rapidamente demonstrou um talento para negociações estratégicas e controle de custos. A empresa cresceu, mas foi quando Rockefeller descobriu uma nova e promissora indústria que tudo mudou. Naquela época, o petróleo bruto era considerado um recurso imprevisível e pouco confiável. Mas Rockefeller viu algo que ninguém mais via: um mercado emergente que poderia ser sistematizado e refinado para gerar lucros imensos. Em 1863, Rockefeller fez sua primeira grande jogada. Ele investiu em uma pequena refinaria de petróleo em Cleveland. Diferente de outros empresários que apostavam apenas na extração do petróleo, Rockefeller percebeu que o verdadeiro lucro estava no refino. Ele aprimorou os processos, reduziu desperdícios e aumentou a eficiência. Rapidamente, sua refinaria se tornou uma das mais lucrativas da região. E aqui está o ponto de virada. Uma simples decisão fez com que Rockefeller enxergasse o mercado bilionário antes de qualquer outra pessoa. Veja como ele fez isso. Ao perceber que o refino era a chave para dominar o setor petrolífero, John D. Rockefeller começou a expandir agressivamente sua refinaria em Cleveland. Mas para ele, simplesmente operar uma refinaria não era suficiente. Ele queria controlar toda a cadeia de suprimentos, desde a extração do petróleo até a entrega do querosene nas casas dos consumidores. Em 1870, Rockefeller deu um passo decisivo e fundou a Standard Oil Company. Seu objetivo era claro: eliminar desperdícios, maximizar eficiência e, principalmente, garantir que sua empresa tivesse um domínio absoluto sobre a indústria. Mas como Rockefeller conseguiu eliminar seus concorrentes? Simples. Ele criou um método brutalmente eficiente chamado integração vertical. Em vez de apenas refinar petróleo, ele começou a comprar poços de extração, oleodutos, vagões-tanque de trem e até mesmo postos de venda. Com isso, sua empresa reduzia drasticamente os custos e obrigava seus concorrentes a pagar preços exorbitantes pelo transporte e refino do petróleo. Se isso já não fosse suficiente, Rockefeller fez algo ainda mais ousado. Ele entrou em negociações secretas com as companhias ferroviárias mais poderosas dos Estados Unidos e garantiu tarifas de transporte muito mais baixas do que seus concorrentes. Assim, enquanto outras refinarias lutavam para cobrir seus custos, a Standard Oil operava com margens de lucro absurdas. Rockefeller não apenas superava seus rivais, ele os esmagava. Se uma refinaria concorrente não aceitasse ser comprada pela Standard Oil,
Ele simplesmente baixava os preços do querosene a um nível insustentável. Quando a empresa rival quebrava, ele comprava tudo por uma pechincha. E a estratégia funcionou perfeitamente. Em poucos anos, Rockefeller controlava 90% do petróleo refinado nos Estados Unidos. Seu império era tão gigantesco que a Standard Oil não era apenas uma empresa de petróleo, ela era a indústria do petróleo. Mas um império tão poderoso assim não passaria despercebido. A ascensão meteórica da Standard Oil chamou a atenção do governo e de concorrentes furiosos. E isso levaria Rockefeller ao maior desafio de sua vida. Descubra no próximo capítulo. No final do século XIX, a Standard Oil não era apenas uma empresa, era um império. Rockefeller havia conseguido o que poucos empresários ousavam sonhar: um monopólio quase absoluto sobre o refino de petróleo nos Estados Unidos. Mas um poder tão grande assim não passaria despercebido para sempre. Os jornais começaram a relatar como a Standard Oil eliminava a concorrência de maneira implacável. A opinião pública começou a se voltar contra Rockefeller, e o governo norte-americano, que até então havia sido leniente com práticas monopolistas, começou a prestar atenção. A gota d'água veio em 1904, quando a jornalista Aida Tarbell publicou a famosa série de reportagens The History of the Standard Oil Company. Durante anos, Tarbell investigou os métodos de Rockefeller, revelando acordos secretos com ferrovias, manipulação de preços e a destruição sistemática da concorrência. A repercussão foi imediata. O público ficou indignado e exigiu uma ação do governo. Foi então que, em 1906, o presidente Theodore Roosevelt entrou em cena. Conhecido por sua luta contra os grandes monopólios, Roosevelt iniciou um processo antitrust contra a Standard Oil, alegando que a empresa violava a recém-criada Lei Sherman, que proibia práticas monopolistas. O julgamento durou anos, mas em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente decidiu: a Standard Oil era um monopólio ilegal e deveria ser desmembrada. Assim, a empresa foi dividida em 34 companhias independentes, incluindo gigantes que mais tarde se tornariam a ExxonMobil, Chevron e outras grandes petroleiras. Mas, ironicamente, a separação não destruiu o império de Rockefeller. Como ele ainda possuía ações em todas as novas companhias, seu patrimônio multiplicou-se. O homem que construiu o maior monopólio da história agora era ainda mais rico do que antes. Mas qual foi o verdadeiro legado de Rockefeller? Como suas práticas moldaram o mundo dos negócios e qual foi seu impacto na economia global? Descubra no próximo capítulo. Com o desmembramento da Standard Oil, muitos esperavam que John D. Rockefeller desaparecesse do cenário econômico. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O império foi dividido, mas sua fortuna continuou crescendo. Rockefeller não era mais apenas o homem mais rico dos Estados Unidos. Ele era o homem mais rico da história até aquele momento. A fortuna de Rockefeller, ajustada à inflação, ultrapassaria a marca de 400 bilhões de dólares nos dias de hoje. Ele não apenas redefiniu a maneira como os negócios eram feitos, mas também criou um modelo que inspirou gerações de empreendedores. No entanto, sua história não termina aqui. Com seu império consolidado, Rockefeller voltou sua atenção para algo que muitos não esperavam: a filantropia. Ele acreditava que a riqueza tinha um propósito maior e começou a destinar grandes somas para causas sociais. O magnata investiu bilhões de dólares na criação de universidades, institutos de pesquisa e programas de saúde pública. Dentre suas maiores contribuições estão a fundação da Universidade de Chicago e a criação da Fundação Rockefeller, que teve um papel crucial na erradicação de doenças como a febre amarela. Suas doações ajudaram a transformar a medicina moderna e a ciência como um todo. Mas nem tudo são elogios. Muitos ainda o enxergam como um homem que construiu sua fortuna esmagando pequenos negócios e manipulando mercados. O nome Rockefeller se tornou sinônimo tanto de ambição desmedida quanto de generosidade sem precedentes. O legado de John D. Rockefeller é complexo. Ele foi um visionário, um estrategista implacável e um dos maiores filantropos da história. Mas acima de tudo, ele foi a personificação do poder do capitalismo, tanto em seus benefícios quanto em seus excessos. John D. Rockefeller passou seus últimos anos longe dos negócios e da agitação do mundo corporativo. Ele se retirou para sua enorme propriedade em Pocantico Hills, Nova York, onde aproveitou sua fortuna de maneira mais tranquila, cercado por sua família e desfrutando dos frutos de sua vida de trabalho. Mas seu impacto no mundo estava longe de desaparecer. Mesmo após o fim da Standard Oil como um monopólio, as empresas que surgiram de sua fragmentação se tornaram gigantes do setor energético.
Exxon, Mobil, Chevron e outras petrolíferas ainda dominam o mercado global de combustíveis. Rockefeller pode ter perdido sua empresa, mas sua influência no setor nunca desapareceu. O magnata viveu até os impressionantes 97 anos de idade, falecendo em 23 de maio de 1937. Sua morte marcou o fim de uma era, mas sua filosofia de negócios, sua mentalidade estratégica e sua visão de crescimento continuam inspirando empreendedores até hoje. John D. Rockefeller deixou um legado que transcende o mundo dos negócios. Ele redefiniu o capitalismo, mostrando tanto seu lado mais brilhante quanto seu lado mais sombrio. Sua história continua a ser estudada, analisada e debatida por economistas, historiadores e empresários do mundo inteiro. E no fim das contas, vivemos em um mundo moldado por sua visão. O setor de petróleo que abastece nossas cidades, as grandes corporações que dominam a economia global e até a filantropia bilionária que vemos hoje, tudo isso carrega a marca de John D. Rockefeller. E agora eu te pergunto, Rockefeller foi um herói que impulsionou o progresso ou um vilão que explorou o sistema ao máximo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história.